Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Om Ganganapataye Namaha, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Lu Costa e vocês estão aqui na minha casa, no meu canal Natural Journey. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem. Eu estou passando por aqui hoje para bater um papo com vocês sobre um tema que eu tenho pensado bastante nos últimos tempos, né? Na última sexta-feira eu completei 44 anos, aliás, meu corpo completou 44 voltas em torno do Sol, né? Porque o meu espírito completou 25, o meu espírito rejuvenesce na mesma proporção que o meu corpo envelhece. Brincadeiras à parte, gente, eu realmente não consigo acreditar que eu cheguei na metade da vida. Assim, sério, assim, inacreditável. Eu cheguei na meia idade, né? Agora não dá mais pra fingir que eu não sou adulta, né? E realmente assim, tem sido um processo bem interessante, né? Porque vocês não imaginam como eu me sinto por dentro, assim, definitivamente eu não me sinto com 44 anos, gente. Acho que é muito câncer, né? Gêmeos no mapa dá isso, dá nisso, né? Forever Young. Aí eu não sei, né? Se é Forever Young ou se é mais na linha ali da imatura Forever, né? Enfim, jovial, imatura, não importa. O fato é que eu realmente não consigo acreditar, né, que eu cheguei aí nos 44 anos, assim, a vida passou muito rápido, num piscar de olhos, né? E hoje eu estou passando por aqui para bater um papo com vocês justamente sobre isso, né? Sobre algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos tempos, justamente por ter chegado na metade da vida, né? Eu não sei se vocês têm tido essa mesma percepção por aí, mas para mim o tempo está passando muito rápido, né? As coisas elas estão acontecendo num ritmo muito acelerado. E mesmo que astrologicamente falando a gente já sabia, né, que 2026 seria um ano super acelerado, eu ainda assim fico impressionada com a velocidade da passagem do tempo, né? E justamente por ter chegado na metade da vida que eu não consigo simplesmente aceitar, né, que o tempo continue passando assim tão rápido. Pelo contrário, eu quero encontrar formas de desacelerar o tempo para que eu possa desfrutar o máximo possível dessa dádiva maravilhosa que é estar viva aqui no nosso amado e querido planetinha Terra. Nessa mesma linha, gente, eu também tenho pensado muito sobre o quanto eu tenho vivido uma vida alinhada aos meus valores, à minha natureza, ao meu propósito de alma, né? Na verdade, essa reflexão é um pouquinho anterior, né? Porque nesse momento eu estou fazendo uma verdadeira revisão, um mapeamento sobre quais são os meus valores, as minhas reais motivações, as coisas que me movem na vida, quais são os meus alicerces, as minhas bases, o que eu quero, quem eu sou, para onde eu vou, né? Então todas essas coisas elas estão passando por uma enorme revisão nesse momento, né? Eu estou vivendo aquele momento que muitos estudiosos da astrologia e da psique humana denominaram como a famigerada crise da meia-idade, manja? Então, pois a crise da meia-idade não é só papinho furado não, tá, gente? Todo mundo vai passar por esse momento na vida entre os 40, 44 anos mais ou menos. E os trânsitos astrológicos que acontecem na metade da vida indicam exatamente quais são as áreas da vida que serão mais afetadas, né, por esses movimentos, né, que acontecem ali na meia-idade. Então, assim, vai ser diferente para cada um, né? Cada pessoa vai ter um setor da vida mais chacoalhado, mais movimentado, né, pelos trânsitos que acontecem aí na metade da vida. Mas, de uma forma geral, eu acredito que seja natural, né, que ao chegar na metade da vida, a gente passe a refletir, né, sobre a vida que a gente viveu até o momento e qual é a direção que a gente quer continuar trilhando na segunda metade da vida, né? Então, a gente passa a fazer um balanço das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, né, o que está funcionando, o que deixou de funcionar. E aí, nesse momento de revisão, né, se você perceber que a sua vida está muito distante da vida que você gostaria de viver, ou melhor, da vida que você deveria estar vivendo, pode ser que o universo te dê uma mãozinha aí nesse processo e dê uma chacoalhada nas suas estruturas para que você tenha a oportunidade de se realinhar com o seu caminho, né, de se realinhar com a sua natureza. Outra coisa interessante que acontece na metade da vida é que a gente começa a se aproximar de um ponto no nosso mapa que se chama meio do céu, né? Que fala sobre a nossa vocação,
a maneira como a gente se projeta para a sociedade, o resultado que a gente deve colher a partir da segunda metade da vida, né? Então, esse meio do céu ele está posicionado em um signo que é o oposto do signo que está posicionado no fundo do céu, né? Que também é um ponto do nosso mapa que fala sobre as nossas bases, as nossas raízes, a nossa ancestralidade, né? A nossa vida íntima, familiar. Então, simbolicamente, né, esse eixo do meio do céu e do fundo do céu, eles indicam que quanto mais as nossas raízes estiverem firmes, bem fundamentadas, mais sólido e positivo será o nosso crescimento, né? E a maneira como a gente vai se projetar para a sociedade a partir da segunda metade da vida, né? Então, o meu meio do céu, ele está posicionado em Touro, né? E depois que eu completei 40 anos, os valores taurinos, como a estabilidade, o conforto, a segurança, eles se tornaram fatores muito importantes para mim, né? Então eu comecei a querer viver uma vida mais tranquila, né? Onde eu possa ter mais tempo para desfrutar dos prazeres da vida, né? Com conforto, com tranquilidade, com tempo, com estabilidade. E esse desejo ele se apresentou para mim depois que eu completei 40 anos mesmo, né? Eu nunca tive a estabilidade e a segurança como valores fundamentais para a minha vida, pelo contrário. Como eu tenho Lua em Escorpião, em conjunção com Urano bem ali em cima do meu fundo do céu, as minhas bases emocionais, elas sempre foram instáveis, né? E a minha vida, ela sempre foi marcada por muitas crises, mudanças, mortes, transformações profundas, rupturas. Então eu nunca vivi, né, de uma forma estável, constante, como a energia taurina dita, né? E como absolutamente tudo nessa vida tem dois lados, né? O lado bom aí de ter vivido uma vida instável é que conforme o tempo foi passando, eu comecei a encontrar a minha força pessoal justamente na instabilidade, né? Então é que nem aquela música da Bethânia, o raio de Ansan sou eu. Tem uma parte que ela fala assim: ela faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Então é isso, né, gente? Eu já perdi tanta coisa na vida, né? A vida me mostrou que a gente não tem controle de nada, né? As coisas mudam muito rápido. Então, justamente por isso, né, por ter perdido muita coisa, que eu não me apego, né, a mais absolutamente nada, porque eu sei que por mais dolorosa que seja a perda, eu vou me reinventar. Né, eu vou renascer das cinzas, né, como Fênix, que é um dos arquétipos aí de Escorpião. Então é aquela máxima, né, na minha vida é isso, o que não mata fortalece. Porém, contudo, entretanto, apesar dessas perdas escorpianas, né, e das mudanças súbitas de Urano terem me tornado uma pessoa mais forte, uma pessoa mais sábia, eu confesso que eu tô de saco cheio, né, de tanta mudança. Então eu cansei, né, desse caos, dessa intensidade escorpiana que sempre esteve no comando da minha vida. E aí, no meio de todas essas reflexões, né, eu comecei a me perguntar se seria possível, né, viver de uma forma mais calma, de viver uma forma mais equilibrada dentro desse modus operandi que a gente vive na nossa sociedade atual, principalmente nessa cidade caótica que eu vivo, que é São Paulo, né? E eu estou falando de São Paulo porque é a cidade que eu moro, mas eu acredito que essa reflexão se aplique a todas as grandes metrópoles, né? Então a todos os centros urbanos, como São Paulo. Então eu gostaria de propor uma rápida pausa, né, só para a gente refletir um pouquinho sobre como a gente tem vivido no mundo atual, né, principalmente nos grandes centros urbanos, né, e metrópoles como São Paulo. Bom, gente, São Paulo, né, para quem mora aqui sabe, né, que é uma cidade que nunca para, né, uma cidade que funciona 24 horas por dia, né, uma cidade cabulosa, 1000 volts, né, onde as pessoas vivem na correria, né, então é uma cidade complexa, a gente vive na correria, pegando trânsito, condução lotada, né, se virando para dar conta das múltiplas atividades, né, que a cidade que a gente tem que executar, né, em uma cidade que tem uma logística bastante complexa e desafiadora, né, então a gente
é bombardeado, né, por estímulo, informação de todos os canais possíveis e imagináveis, 24 horas por dia. Então, se você trabalha, né, no mundo corporativo como eu, por exemplo, né, a gente recebe demanda pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Teams, né, tudo ao mesmo tempo agora, né, ao mesmo tempo que a gente participa de uma reunião, né, que a gente conversa com uma pessoa ali no corredor, né, então não tem mais aquela coisa, né, que a gente tinha no passado. Então, ó, eu, né, tiazinha saudosista, né, mas é isso mesmo, eu sou canceriana, então eu sou saudosista. Então não tem mais aquela coisa, né, da gente estar numa reunião e estar na reunião efetivamente, né, da gente estar fazendo uma única coisa, né, com foco, com uma atenção 100% dedicada. A gente tem que ser multifuncional, né, e fazer várias coisas ao mesmo tempo agora. A efetividade disso, né, diga-se de passagem, é bastante questionável, né, porque comprovadamente o nosso cérebro ele leva um tempo, né, para voltar a focar em um determinado assunto quando a gente é interrompido. Sem contar, né, que quando a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a probabilidade da gente não fazer pelo menos uma dessas coisas direito, né, se não todas as coisas, né, direito, é muito grande, né? Porque a gente está fazendo as coisas ali sem presença. A nossa mente ela fica distraída, difusa, né, sem foco. Então, como o nosso cérebro ele é plástico e se molda, né, a realidade que a gente está inserido, eu sinto que a gente está perdendo mesmo, né, a nossa capacidade de se concentrar por muito tempo, principalmente em assuntos mais densos e complexos, né? Então o nosso cérebro ele está se ajustando a essa nova linguagem que a gente passou a adotar no nosso mundo atual, né, que é uma linguagem diversa, curta, instantânea, só para a gente parar para pensar no conteúdo que a gente consome nas redes sociais, né, que hoje são os principais veículos de comunicação em massa, que a gente utiliza para se desinformar, né, não para se informar, mas para se desinformar. Então é isso, né, o que a gente consome ali nas redes sociais normalmente? Fofoca, vida alheia, política, economia, pets, avanços tecnológicos, lugares para ir, coisas para estudar, para comprar, trends, meme, dancinha, né? Então tudo isso circula nas redes sociais de forma extremamente rápida e superficial, né? E superficial porque mesmo que você consuma um conteúdo interessante, não dá tempo para se aprofundar, né, gente? É tudo muito dinâmico. Então, é comum, né, que a gente termine o dia se sentindo uma estafa mental, né, um esgotamento mental. Não só mental, como físico também, né, gente? Porque você tem que ser muito guerreiro, muito guerreira para sobreviver nessa selva de pedras, né? São Paulo, como eu disse, é uma cidade muito complexa, né? Então, tudo que você vai fazer nessa cidade é difícil. Sempre tem trânsito, fila, condução lotada, serviços públicos ineficientes, assalto, violência, enfim. Então, viver em São Paulo é viver no corre, né? É viver na pilha, é viver preocupado, é viver atento, é viver super estimulado, sobrecarregado, né? Sem contar, assim, que tudo em São Paulo é excessivo, né? Então, a gente trabalha muito em São Paulo, é excesso de trabalho, excesso de estímulo, de informação, de opções, né? De coisas para fazer, de lugares para ir, de coisas para consumir, né, excesso de prédio, de trânsito, de luz, de barulho, de estímulo de pessoas, né? Então a única coisa que não tem excesso em São Paulo é a natureza, né? Paz, tranquilidade, ar puro, né? Tem alguns pontos aí abençoados na cidade, né, onde a natureza é mais abundante, né, como aqui na região que eu moro, que é próximo à Serra da Cantareira, mas no geral São Paulo é uma selva de pedra, né? Você só vê prédio, prédio, prédio. Dificilmente você vai encontrar um lugar em São Paulo onde você consiga enxergar a linha do horizonte, né? A menos que você esteja num andar bem alto de um prédio, porque senão a única coisa que você vai ver quando você olhar por o horizonte é pedra, né? E eu estou falando isso, gente, porque não é simplesmente uma questão estética, né? Somente um ponto de vista estético. Gosto da natureza, não gosto da natureza, né? Primeiro porque, comprovadamente, a gente relaxa não só, né, a vista, essa musculatura que é ao redor dos olhos, como a gente relaxa a mente quando a gente tem essa oportunidade de olhar para a linha do horizonte, né? Então, olhar para o horizonte traz essa sensação de amplitude, né? Que faz com que a nossa mente também fique mais espaçosa, né, mais relaxada, mais arejada. Então, quando a gente está na frente do computador, por exemplo, né, além da gente forçar muito, né, esses músculos ao redor dos olhos, a gente também pode ficar com uma visão de mundo mais estreita, né, sem espaço na mente para novas ideias, né?
Aliás, espaço na mente se tornou uma coisa bastante rara nos tempos modernos, né? Porque o nosso cérebro ele vive estrumbado de informação. A gente consome muita informação de uma maneira muito diversa, dinâmica e simultânea, né? Então é lógico, né? É óbvio que a gente acaba ficando com essa sensação de que o tempo está passando mais rápido, né, gente? Aliás, não só parece que o tempo está passando mais rápido, como parece que falta tempo para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa aprender, conquistar, estudar, comprar, né? Então, é realmente muito comum a gente terminar o dia se sentindo mentalmente, fisicamente esgotadas, né? Com essa sensação de não estar conseguindo dar conta de tudo, né? Isso porque o nosso HD interno, ele tem uma capacidade de processamento de dados, né? Que ainda está se ajustando a esse mundo de informações curtas e aceleradas, onde tudo é em excesso. Então é comum, né, a gente sentir essa fadiga mental no final do dia e a gente ficar com esse sentimento, né, de que o tempo está passando mais rápido. E como eu disse no começo do vídeo, nesse ponto da minha vida, né, no auge aí da meia-idade, eu quero encontrar formas, né, estratégias para a vida passar mais devagar, né, para a vida desacelerar. Então, com certeza, morar em São Paulo contribui significativamente para esse sentimento de estafa, esgotamento, né, de que o tempo está passando mais rápido, porque as coisas em São Paulo acontecem de fato num ritmo mais acelerado, né? Então, sempre que eu posso, né, eu caio para a natureza, para dar uma baixada aí na frequência dos meus pensamentos e me reconectar com a natureza, dentro e fora de mim, né? E eu também tenho o privilégio de morar aqui numa região onde a gente tem também bastante natureza. Então, faz muita diferença, né? Ficar um pouco mais afastada, retirada, longe desse bombardeio de estímulos, né, de barulho, de fumaça, né, da Babilônia. Então, longe dessa enxurrada de estímulo e informações, o tempo parece passar mais devagar mesmo, né? Então, vocês já devem ter ido para o interior aí, numa cidadezinha pequena, né, onde não tinha muita coisa para fazer, não tinha muita informação, não tinha muito estímulo, né, onde você pôde desfrutar ali de um final de semana de paz e de tranquilidade, né? O tempo realmente parece passar mais devagar, né? Porque você está ali conectado com o momento presente, né? Sem ser bombardeado mesmo por informação. Mas é isso, né, gente? A vida me trouxe de volta para São Paulo, então eu comecei a pensar sobre o que eu poderia fazer, né? As mudanças que eu deveria promover na minha vida para me alinhar com esse desejo aí, né, que brotou com toda a força, né, desde que eu completei 40 anos, de viver uma vida mais harmoniosa, né, uma vida mais equilibrada, mesmo morando em uma cidade caótica como São Paulo, né? E aí, nessas pesquisas, né, nesses estudos, eu acabei me deparando com um documentário bem massa, que eu vou tentar deixar o link aqui embaixo, que chama Minimalismo, né? Eu nunca tinha estudado nada sobre o minimalismo, mas quando eu assisti o documentário, eu percebi que a filosofia minimalista está 100% alinhada com a minha visão de mundo, né? Primeiramente porque eu sou cigana, né, gente? Eu nem posso acumular coisas assim para facilitar o processo de mudança quando ele chegar, porque ele sempre chega. Mas para além, né, dessa coisa da mudança, né, de facilitar a logística, eu sempre acreditei que viver uma vida simples, só com aquilo que você precisa, sem excesso, deixasse a nossa jornada mais leve, não só no sentido material, como também no sentido emocional e mental, né? Então, ter menos coisas deixa a nossa vida mais simples e descomplicada, né? Porque quando você tem coisas demais, você também pode ter mais problemas, né? Porque as coisas muitas vezes dão defeito, quebram, geram despesas, demandam tempo e energia da sua parte para administrar todas essas coisas, enfim, né? Então, ter muita coisa ter muita coisa para fazer, para cuidar dessas coisas que você tem, sacou? E o pior é que muitas vezes as pessoas que têm muitas coisas nem sequer têm tempo para usufruir de todas as coisas que elas têm. Mas mesmo assim, a grande maioria das pessoas vivem com esse propósito, né? O propósito de acumular bens. Quanto mais, melhor. Então, né, quanto mais roupa, quanto mais sapato, quanto mais carro, perfume, óculos, celular, né, quanto mais tudo. E na minha visão, a gente pode até tentar encontrar felicidade em coisas externas.
e pode até ser que a gente encontre, né, assim, por um período bem curtinho de tempo, né, vai durar bem pouquinho mesmo, né, porque quando você conquistar aquilo que você tanto desejava, né, aquilo que você almejava tanto, pode ter certeza que num curto espaço de tempo você já vai estar insatisfeito de novo, desejando coisas que você ainda não tem, né, e num período cada vez mais curto mesmo, né, gente, porque hoje a moda ela muda de semana a semana, né, as tecnologias, né, elas são atualizadas aí num período cada vez menor, né, então a gente não quer ficar de fora, né, assim, as coisas elas ficam bregas, né, e ultrapassadas muito rapidamente, né, então aí a gente tem que se atualizar, né, e sempre com esse objetivo, né, da gente ser aceito, da gente ser amado, né, da gente ser valorizado. Então todo mundo consumindo loucamente para ser aceito pelas pessoas, né, para se sentir amado, para suprir um vazio emocional. E eu acho isso muito deprimente, sabe, gente? Além de ser uma corrida que não tem linha de chegada, né, eu acredito que uma das coisas mais importantes, né, que eu aprendi com o budismo é que a felicidade permanente ela não pode ser encontrada em nenhum lugar além daqui, ó, dentro da gente, né? Então, tudo depende da qualidade da nossa mente, né? Tudo é mental. Então, você pode, por exemplo, ter coisas demais, né? Ter muitas coisas e ainda assim sofrer amargamente por não ter aquilo que você deseja tanto. Da mesma forma que você pode ter só aquilo que você precisa e ser muito grata, né, por todas essas coisas que você tem, né? Então, assim, a gente percebe que a verdadeira felicidade, né, a felicidade sustentável, ela não está nas coisas, né? Ela está dentro da gente, né? Tudo é uma perspectiva da nossa mente, né? E então, assim, é uma corrida que não tem linha de chegada, né? Esse consumo exacerbado. A gente nunca vai encontrar a felicidade nas coisas. Além do mais, né, como todo mundo sabe, esse consumo desenfreado ele tem trazido consequências muito nocivas para o nosso planeta, né, como a devastação da natureza, né, o aumento da emissão de poluentes, da geração de lixo, do desperdício, né, e assim, com tanta gente passando fome no mundo, né, essa coisa do desperdício é uma coisa que eu não consigo entender, né, quer dizer, entender eu até entendo, né, o mecanismo, mas aceitar e achar normal é outra coisa. Eu não consigo, assim, achar simplesmente normal essa despreocupação com o nosso planeta, né, com a nossa casa, com a nossa morada, né, essa postura predatória, irresponsável, só para atender aos caprichos do nosso ego. Né? Pelo amor de Deus, gente, eu acho esse comportamento de consumo compulsivo, né, e de acumulação tão sem sentido, né, que eu chego a sentir tristeza mesmo, né, quando eu penso no que a humanidade está fazendo com o planeta e com ela mesma. Né? Então eu sinto que está todo mundo perdido, sabe? Está todo mundo perdido, todo mundo doente, né? Vivendo numa pira sem fim, né? Porque tudo isso, né? Essa coisa de consumir, de ter, de acumular, de ser melhor, de ser pior, é uma grande pira, gente. Né? Essa é uma forma de viver, né? Que a humanidade inventou, que para mim não faz sentido nenhum, né? Mas enfim, né, gente, eu poderia ficar horas falando sobre essas distorções, né, essas anomalias da nossa sociedade atual, mas eu vou voltar para o minimalismo, porque senão eu não vou conseguir terminar esse vídeo, né? Então, bom, gente, voltando ali para esse lance, né, de ter muita coisa, outro ponto negativo é que os ambientes, né, muito cheios de coisas, né, bagunçados, né, aqueles ambientes, né, de acumuladores, eles aumentam a nossa ansiedade e a nossa sobrecarga mental, né? Então a mente ela fica sobrecarregada, né, com muito estímulo visual. Sem contar que a gente pode ter mais dificuldade para achar as coisas, né? A gente perde a chave, não sabe onde está, né? A gente tem muita coisa também a acumular muito pó, né? Ter mais dificuldade para limpar. Então ter muita coisa pode fazer com que a gente se sinta sobrecarregada mesmo. Né? Além de deixar a nossa vida mais complexa e menos funcional. Mas enfim, gente, para as pessoas que têm terra forte no mapa, né, que são apegadas às coisas materiais, eu gostaria só de reforçar que o conceito de minimalismo vai muito além dessa coisa de só viver com 2 camisetas e 2 sapatos, tá? O minimalismo, ele é uma filosofia que dita, né, que fala sobre a gente viver com aquilo que é essencial em todos os sentidos, né? Então, no sentido material, no sentido emocional, no sentido mental, né? Então, é manter na
sua vida somente aquilo que é necessário, né? E eliminar não só coisas, né, como relações, hábitos, atividade, né, e o consumo, né, de informações que não te agregam nada, né, mas que ocupam um espaço na sua vida, demandam tempo e energia da sua parte para administrar e podem estar deixando a sua vida mais pesada, né, mais complexa, mais complicada. Então, seguindo essa linha, né, a gente está seguindo a filosofia minimalista quando a gente otimiza, por exemplo, a logística do nosso dia, eliminando as tarefas ou atividades que não são essenciais às nossas vidas, né? Como, por exemplo, evitar conversas que não agregam valor, né? Cancelar, de repente, as subscrições aí de e-mail, né, que lotam a sua caixa de entrada, né, ou ainda quando a gente reduz, né, ou corta o contato com aquelas pessoas que só sugam a nossa energia, né, e não acrescentam nada de bom para as nossas vidas, né, ou ainda quando a gente consome a informação de forma consciente e direcionada, né, se protegendo aí dos algoritmos, né, dessa enxurrada de informações aleatórias, a qual a gente é submetida 24 horas por dia. Né? Então é isso, gente. O minimalismo nada mais é do que reduzir ou eliminar as coisas que não são essenciais nas nossas vidas, para que a gente possa dar espaço, né, liberar tempo para se dedicar para as coisas que realmente importam, né, com presença, né, com foco, com atenção plena. Então, resumindo, gente, uma vida minimalista, ela tende a reduzir o estresse, a bagunça, a complexidade da vida, né, esse consumo impulsivo, né, que não preenche o nosso vazio interior, né, a distração, e passa a nos proporcionar mais calma, né, mais tempo, mais alinhamento com o nosso propósito. Além de ajudar a gente a economizar um dinheirinho, né, porque você deixa de consumir coisas que não são importantes, né. E claro que viver uma vida, né, na natureza facilita muito viver essa vida mais minimalista, né? Porque a própria natureza ela é minimalista, né? A gente não tem essa urgência, né, pelo consumo, esse excesso de estímulo e de informação a qual a gente é submetido nos grandes centros urbanos. Mas eu acredito que mesmo morando em São Paulo, a gente pode adotar uma postura minimalista, né? Fazendo um mapeamento de tudo aquilo que é vital para as nossas vidas, né? Das coisas que são essenciais para as nossas vidas e de tudo aquilo que está em excesso e que eventualmente não contribui mais com a sua jornada, não agregam mais valor, né? Atividades, coisas e relações que só têm deixado, né, a sua jornada mais pesada, né? Muitas vezes por apego, né? Por você não conseguir se desfazer de uma coisa, né, de uma relação, enfim, que fez muito sentido para você no passado, mas que talvez hoje não dialogue mais com a pessoa que você é. E também assim, né, procurar fazer uma pausa, né? Uma rápida reflexão antes de você comprar qualquer coisa, né? Para avaliar se você realmente precisa daquela coisa antes de comprar, né? Então, se você perceber que você não precisa daquela coisa, né? E que você está consumindo só para preencher um vazio emocional, eu recomendo terapia, meditação, né? Qualquer coisa que foque no seu autoconhecimento, né? Que tem esse potencial real, né? De trazer um preenchimento, né? O preenchimento desse vazio interior, né? Inclusive, eu acho que meditar acaba sendo uma ação, né? Uma atividade bastante minimalista, né? No sentido que reduz o excesso de pensamento, né? Então é isso que eu faço para não surtar e para encontrar um pouco de silêncio e calma dentro de mim, né? Para compensar esse barulho, né? O acelero da vida moderna. E olha, gente, uma coisa que eu gostaria de dizer, até para a gente quebrar um tabu aqui. Todo mundo pode meditar, né? Então a meditação é o treino da mente. Você não fica musculoso, né? Quando você vai um dia só na musculação, né? Então com a mente é a mesma coisa. Com o treino, você vai perceber que com o tempo você vai aumentando, né? O espaço que você permanece nesse lugar silencioso dentro de você, né? Então se você acha que a meditação não é para você, porque sua mente é muito agitada, muito barulhenta, eu reforço que a meditação é para todos, mas é justamente para você, né? Então vou deixar também aqui embaixo, caso você tenha interesse, né? Um centro budista maravilhoso, né? Que tem aqui em São Paulo, né? Que é da tradição Kadampa, né?
que tem justamente esse nome, né, meditadores urbanos, né? Então, para a gente poder tentar encontrar um pouco mais de paz, de calmaria, né, de silêncio interior em um contexto extremamente caótico, barulhento. Então é isso, pessoal. Hoje eu vim trazer, né, um pouquinho desse conceito, né, que eu venho aprendendo um pouco, né, esse conceito incrível do minimalismo, né, para apresentar uma outra perspectiva sobre o propósito da vida, né, que na minha visão não se limita apenas a consumir e acumular bens, né, até cada vez mais. Eu particularmente acredito que o minimalismo, né, o caminho do meio, né, da gente desapegar das coisas que estão só deixando a nossa jornada mais pesada, né, da gente ter só aquilo que é essencial nas nossas vidas, para que a gente possa se dedicar integralmente, né, com atenção plena, sem distrações para as coisas que são verdadeiramente sagradas para nós. Para mim, eu acredito que esse seja o caminho, né, para que a gente possa conquistar, né, uma felicidade plena, né, uma felicidade mais sustentável e duradoura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que Ganesha abençoe todos vocês com essa energia maravilhosa da prosperidade verdadeira, né? Então que Ganesha traga pra gente a abundância de bons sentimentos, de paz, de tempo pra gente desfrutar dos prazeres da vida e de felicidade, né? Que mais uma vez só pode ser encontrada dentro de nós, né? Que a gente possa mapear e agradecer por todas as coisas valiosas e importantes que a gente tem nas nossas vidas, para que o universo possa, inclusive, né, perceber que a gente, ao valorizar as coisas que a gente tem, que a gente está pronto aí para receber mais, tá bom? Om Ganganapataye Namaha. A gente se vê numa próxima, pessoal. Até mais.